Boa noite, gente. Hoje, 19 de outubro de 2020, segunda-feira. Aqui é o Fábio. Hoje nós temos a postagem do nosso material de arte, de história e de ciências. Vamos lá? Vamos pegar o nosso primeiro conteúdo aqui de arte. Logo de cara, uma pintura de Tarsila do Amaral. Antropofagia, um quadro bastante famoso da Tarsila do Amaral. Façam essa pequena leitura aqui. E o trabalho de arte hoje é basicamente uma reinterpretação desse quadro de Tarsila do Amaral. Vocês vão fazer no caderno mesmo uma releitura desse quadro, ou seja, vocês vão tentar recriar esse quadro aqui a partir dessa apresentação de Tarsila do Amaral, da forma mais fidedigna possível. E eu quero que vocês utilizem também o lápis de cor, além de copiar ou de tentar reproduzir, vocês vão pintar essa obra e refazendo-a, né? Na verdade será uma nova obra de arte, não vai ser mais a obra de Tarsila do Amaral, vai ser a obra da Maria, do João, do José, do Joaquim, do Pedro, da Letícia, enfim, vai ser a obra de cada um. Então vocês me mandem no privado para que eu possa avaliar a presença de vocês, tá bom? Essa obra de Tarsila do Amaral, ela foi produzida com a técnica de óleo sobre tela e tem o tamanho de 1,26 por 1,42 centímetros. Ok? Esse é o nosso trabalho de arte. Vamos aqui ao nosso trabalho de história. Nosso trabalho de história, nós vamos falar mais uma vez a respeito das grandes navegações, né, que foi aquele processo de chegada, né, dos europeus em várias partes do mundo. Os europeus sentiram necessidade de se lançar aos oceanos, de conhecer o Oceano Atlântico, de perceber como é que o Atlântico estava interligado aos outros mares. E a partir dos séculos XIV, os europeus começaram a se lançar aos mares, primeiro ali pelo Atlântico, né, pelo Mediterrâneo, e isso acabou levando às grandes descobertas. As grandes navegações levaram às grandes descobertas, como por exemplo a descoberta do continente americano, a descoberta de uma rota alternativa para se chegar às Índias. Era muito importante para os europeus lá no século XV e século XVI chegar ao continente asiático por uma rota alternativa. Então, chegar às Índias navegando pelo Oceano Atlântico e também pelo Oceano Pacífico foi um avanço tremendo do ponto de vista do comércio, porque fortaleceu bastante a burguesia europeia, primeiro os burgueses de Gênova, de Veneza, na Itália, e também mais tarde os portugueses e os espanhóis, que acabaram tendo um protagonismo dentro do processo das grandes navegações. O texto vai tratar um pouco como era difícil essas navegações, os instrumentos, como é que era feita a orientação, enfim. E vocês vão fazer a leitura aí, percebendo o que eram as caravelas, né, que eram esses barcos mais primitivos, os primeiros barcos utilizados. Muita gente morria dentro desse processo, porque não era fácil, né, não tinha muitas condições de higiene, não se tinha boas condições de alimentação, então nem todos que se lançavam conseguiam chegar. E tinha muitos naufrágios também, né? Tinha muitos problemas em relação a essas técnicas que eram muito atrasadas ainda. Apesar do adiantamento para a época, não eram técnicas muito promissoras, né? Então vamos falar aqui um pouco sobre a chegada dos europeus ao Novo Mundo dentro desse contexto das grandes navegações. Vocês vão responder a essas 5 questões no final,
que são as seguintes: quais eram os medos relacionados às navegações durante os séculos XV e XVI, que instrumentos eram utilizados pelos primeiros navegadores, o que eram as caravelas, como Portugal se tornou a principal potência econômica no início do século XVI e como foi a chegada dos espanhóis na América. Não deixem de assistir ao vídeo do YouTube que também trata sobre as navegações. Tá? É um videozinho bem ilustrativo, tá? Descoberta do caminho marítimo como tentativa de Narrado monopolizar o aqui por comércio. um português que fala justamente das grandes navegações e a importância que esse processo teve para Portugal, para a Espanha, né? Esse é o nosso conteúdo de história, o nosso conteúdo de ciências. A gente vai falar um pouco sobre as características do bioma cerrado, que é a formação vegetal original do Brasil central, das regiões onde se localizam o estado de Goiás, Mato Grosso do Sul, um pedacinho da Bahia também, né? Também encontrado no Sudeste e até mesmo na região Norte, já numa área de transição com a floresta amazônica. Então aqui o texto trata basicamente de 5 características do cerrado brasileiro, que são vegetação rasteira e baixa, clima com épocas de chuva e seca. Inclusive esse ano a gente teve um período de seca bastante prolongado, né, com muitas queimadas na área do Pantanal, né, muitos problemas na área do Pantanal que, apesar da região ali não ser característica de cerrado, nós temos ali vegetação típica de áreas alagadas, mas nas redondezas o cerrado está sempre ali muito presente, tá? Solo de cor avermelhada e pobre em nutrientes, uma outra característica do cerrado, né, que teve o solo aqui, ele teve que passar por um processo de correção para que pudesse receber as lavouras, as grandes lavouras de soja, milho, etc. Uma outra característica, tem grande variedade de espécies animais e é banhado por 3 bacias hidrográficas. 3 grandes bacias hidrográficas. É por isso que vocês vão ver aí no texto que o Cerrado ele é conhecido como uma grande esponja do Brasil. Se o Cerrado acabar, nós vamos ter, como está acabando de fato, né? Nós vamos ter a diminuição dos níveis dos lençóis freáticos, e isso com certeza vai acarretar uma diminuição da quantidade de água que abastece as grandes regiões brasileiras. Nós vamos ter diminuição de água dentro da bacia do Rio Paraná e vamos ter sérios problemas, não só de abastecimento de água, mas também em relação à produção de energia elétrica pelas usinas hidrelétricas. Nós temos aqui 5 questões para serem respondidas, que são as seguintes: quais são as 5 características do cerrado brasileiro citadas no texto? Quais as principais características da vegetação desse bioma? Em quais estados brasileiros o cerrado originalmente predominava? Como é o clima típico da região do cerrado? E por que o cerrado é conhecido como caixa d'água do Brasil? Vocês não vão deixar de assistir ao vídeo que está Você já deve ter disponível ouvido falar no cerrado. nesse link. Tá bom? É um vídeo curto, um vídeo de 2 minutos e 48 segundos, que vale a pena vocês verem, vale a pena vocês assistirem. Mas é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me chamar no privado. Não fiquem receosos de me chamar. Se eu não conseguir responder todas as dúvidas hoje, eu prometo respondê-los amanhã ao longo do dia, tá? Grande abraço a todos, vocês fiquem com Deus e bom trabalho.